Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje, mais uma vez, eu quero falar dele, do apóstolo Valdemiro Santiago. O homem gosta de, sabe? O homem gosta de causar, gosta de não pagar o aluguel, o homem gosta de não pagar suas dívidas. E eu quero ler para vocês uma reportagem, mais uma vez, do UOL, do colunista Rogério Gentili. E a reportagem tem o título assim: Justiça bloqueia contas da igreja de Valdemiro, mas não acha nenhum real. Tem uma coisa interessante, já logo aí no título da reportagem: Justiça bloqueia conta da igreja de Valdemiro. Ainda bem que o repórter sabe que não é da igreja de Cristo. Vamos ler lá. A Justiça Paulista decidiu bloquear as contas da Igreja Mundial, fundado pelo apóstolo Valdemiro Santiago. A decisão foi tomada pelo juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares, da comarca de Ubatuba, mas acabou sendo inócua. Não havia um único centavo nas contas da igreja, que diz em seu site possuir cerca de 6.000 templos no Brasil e em outros diversos países. A daqui dos Estados Unidos, na minha cidade, fechou. Vamos continuar aqui. A origem da disputa é uma ação de despejo, olha, mais uma, movida pela professora D.O., que em 2009 alugou um imóvel em Ubatuba para o funcionamento de um templo. A igreja, no entanto, parou de fazer os pagamentos combinados em outubro de 2017 e a proprietária foi à justiça cobrar uma dívida calculada hoje a cerca de R$ 550 mil, considerando correção monetária, multa e custas processuais. Na defesa apresentada à justiça, a Mundial não negou a dívida, mas afirmou ser uma organização religiosa sem fins lucrativos, que se mantém exclusivamente de dízimo e doações. Disse que seu caixa é volátil por natureza, uma vez que os dízimos e contribuições seguem em liberalidade dos fiéis, sendo de natureza voluntária e esporádica. A igreja requereu um prazo de 1 ano para desocupar o imóvel, argumentando que entidades religiosas gozam de proteção especial na lei do inquilinato. O Tribunal de Justiça não aceitou o pedido e condenou a igreja, mantendo a ordem de despejo e o pagamento dos aluguéis atrasados. O processo já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A Mundial pode apenas questionar o cálculo dos valores da dívida. A ordem de bloqueio das contas da igreja havia sido dada para tentar garantir o pagamento de cerca de 50 mil referente aos honorários do advogado César Augusto Leite e Prates, que representa a professora. Fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemiro, um dissidente da Igreja Universal, a Mundial passa por uma grave crise financeira que, agravada pela pandemia do coronga, a Justiça Paulista há centenas de ações de cobrança em curso. Nos processos, a Mundial costuma afirmar que é público e notório que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente
pelo longo período de pandemia. Todas as igrejas do Brasil foram compelidas a fechar as portas, afirmou a justiça, sem a realização de atividades religiosas. Houve uma drástica diminuição de arrecadação, uma vez que os fiéis restaram impedidos de frequentar os templos, declarou. Qual é a minha posição? Ai, gente. Foram impedidos. Qual a minha posição? Eu vou falar a minha posição sobre essa história, sobre Valdemiro Santiago, sobre Igreja Mundial, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu, primeiro de tudo, é uma vergonha esses homens que se dizem ser homens santos de Deus, apóstolos, são para mim, na verdade, a maior parte deles uns picaretas, uns mau caráteres ordinários. Sabe por causa do quê? Eles, quando estão no altares dos seus templos, das suas chamadas igrejas, eles proferem profecias, profetadas, se auto-intitulam homem de Deus e, na verdade, eles mostram que não são homens de Deus e sim são uma vergonha para o evangelho de Cristo, porque dentro desses lugares, dentro desses alçapões, se arrecada milhões e milhões e milhões de reais. Mas eis um truque quando instituições igual à instituição do Valdemiro Santiago, que se encontra em sérias dificuldades financeiras, eles têm um recurso, um artifício que isso já tem ao longo de anos vem acontecendo isso. Eu, em particularmente, tenho um amigo que já foi bispo da instituição do Valdemiro. Há 10 anos atrás, ele numa reunião de família com minha mãe, meu pai, minha esposa, ele me confessou que os regionais, eles têm contas, ah, abertas nos bancos, como os laranja, eles cedem o nome e o CPF para abrirem contas em favor da instituição Igreja Mundial. Então, quando eles falam que não tem dinheiro, que não está arrecadando, é uma mentira. E várias vezes, pastores, bispos regionais da igreja do Valdemiro Santiago, eles vão agariando esses fundos, esses donativos em suas contas, e em vários casos já aconteceu, isso já foi na justiça, isso já saiu na imprensa. Ó, eles pegam e ó, pica-mulas, já viu falar isso? Pegar o caminho da roça, eles vão embora e levam com eles todo o dinheiro do Valdemiro Santiago. Sem falar que Valdemiro, ele ostenta luxo, ele ostenta poder, ele ostenta jatinhos, ele ostenta fazendas, ele ostenta mansões, ele ostenta um chalé requintíssimo, com o melhor requinte possível em Fernando de Noronha, que custa um balúrdio. Ele tem mansão em Portugal, ele tem, sabe, muita coisa. Dizem que ele tem propriedades aqui nos Estados Unidos e, mesmo assim, segue com essas desculpas esfarrapadas que não tem dinheiro. E quanto mais esses homens falam que não têm dinheiro, quanto mais eles sofrem processos na justiça, aqui mesmo no canal Segunda Opinião, eu já tratei de vários processos na justiça do Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago está derretendo em processos, os maiores deles são processos trabalhistas
e processos de ações de despejo, eh, donos de imóveis requerendo os valores devidos do aluguel. E já virou piada, já virou bagunça. Valdemiro sempre não paga, faz acordo na justiça e não paga. E os advogados sempre usando, desse recurso que é por causa da pandemia, que não se arrecadou. Mas quando você vê aí o processo, ele já está devendo para a mulher desde 2017. Em 2017 não tinha pandemia, e ele já estava devendo para essa professora que, com todo o direito dela, está indo cobrar na justiça. E no meu ver, não tem nada dessas coisas aí, de, proteção especial às instituições religiosas que eles chamam sem fins lucrativos, que na verdade tem lucro sim, e tem muito lucro, tem lucro até demais. Tanto é o luxo de vida, o padrão de vida elevado que o Valdemiro tem, que a filha dele tem. Só o ex-genro levou embora quase R$ 1 bilhão. Levou embora, isso foi noticiado aí. E como não tem dinheiro? Como não tem dinheiro, e o Valdemiro tem alguns jatinhos? Como é relatos no país inteiro dessa situação de falta de pagamento, e os membros, eles fazem campanha, eles fazem voto, eles pagam os dízimos, eles dão ofertas, e cadê o dinheiro arrecadado? Essas pessoas que estão pagando, elas têm o direito ao culto dela, elas estão na razão delas. Você vê aí que em várias partes do Brasil, relatos de fiéis questionando isso, gravando vídeo, mandando áudios por WhatsApp. Cadê o dinheiro do dízimo que nós damos? Cadê o dinheiro das ofertas que nós damos? Por que o templo está fechando? Por que mais um pastor está desistindo, indo embora? O pastor está indo embora porque não está recebendo salário. E o homem segue ostentando. E eu falo uma coisa para você de todo o meu coração: se você é um fiel da instituição, a Igreja Mundial do Poder de Deus, sai fora, sai dessa, sai desse engano, deixa essa idolatria ao Valdemiro Santiago. Você não precisa de um templo, você não precisa de um intermediário. Você precisa sim da tua fé em Cristo. Você precisa ter os teus olhos iluminados e viver a verdade do evangelho, só isso. Sai daí, sai fora, cai fora daí, sai fora, deixa Valdemiro, deixa Macedo, deixa isso. Até mesmo falando em Macedo, veja só o absurdo. O mês passado eu noticiei aqui no canal que o Macedo, a instituição Igreja Universal, estava devendo um aluguel desde 2016 para uma aposentada de 62 anos, que ela estava cobrando na justiça, e a Universal falou que ia recorrer. Os caras não pagam o aluguel, ainda ia recorrer. E semana passada a Universal inaugurou em Brasília, no Distrito Federal, no mesmo local que ele estava devendo para a mulher, inaugurou um templo assim milionário, sim, de um tamanho incrível, que foi gasto ali milhões, com todo o luxo, com tudo isso. Teve lá políticos, isso, tudo aquilo, e até tá aqui o vídeo no canal, o solo sagrado. Será que é sagrado mesmo? Será que Deus aceita um templo desse? Será que Deus aceita o que esses homens estão fazendo com o evangelho, essa vergonha, esse acharcamento?
E eles acham que o culpado são as pessoas que eles devem. Eles devem e a culpa é das pessoas. Eles têm o poder de transformar a culpa para a pessoa que está indo lá cobrar na justiça. Vai dever para esses homens. Vai dever para esses homens para ver o que acontece com você. Então tá aí mais essa notícia do UOL. Você pode entrar lá no UOL, vai lá na coluna do Rogério Gentili e ler com calma, ver lá certinho essa situação da igreja do Valdemiro Santiago. Eu repito, igreja do Valdemiro Santiago, igreja de CNPJ, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo, tá bom? Fiquem com Deus. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as suas notificações, dá uma badalada no sino, dá o like e depois comenta qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo com a instituição do Valdemiro Santiago. Fiquem com Deus, graça e paz.